Saudações, conspiradores! 150 anos de teosofia sobre a Terra, ao menos a teosofia conforme propagada pela Sociedade Teosófica, fundada em 1875 em Nova York por Helena Blavatsky e mais um punhado de visionários, de ocultistas, de apaixonados por esoterismo, que formaram esse núcleo que se irradiou pelo mundo todo e que vem, vamos chamar assim, abençoando a humanidade com conhecimentos de um teor esotérico jamais revelado publicamente. No nível e na intensidade com que foi feito através de Blavatsky, não houve nem antes e nem depois revelação de tal monta, de tal importância em nível público, massivo, de esoterismo, né? Da verdade universal. E para comemorar esses 150 anos de teosofia, de sociedade teosófica, nós temos uma pessoa muito especial que nos concedeu uma entrevista sensacional, enriquecedora, que é o Barend Vorhan. Ele é polonês, mora na Polônia, mas é apaixonado pelo Brasil e eu considero um dos maiores teosofistas hoje vivos, pelo seu conhecimento, pela sua sabedoria, pelos seus escritos, pela importância que ele tem no movimento teosófico mundial. Ele faz parte de uma das 4 sociedades teosóficas hoje existentes, que é a Sociedade Teosófica de Point Loma, que é uma escola teosófica que se preocupa muito em manter a originalidade dos ensinamentos de Blavatsky, sem as deturpações que a gente sabe que veio depois, através de outros autores, né? E o Barend vai falar um pouquinho para a gente do que significa esses 150 anos de teosofia. Antes, porém, é claro, vou pedir para você se inscrever no canal, acionar o sininho para você não perder nenhuma novidade, deixar o seu joinha, o seu like de aprovação. E também, se seu coração assim o desejar, está aparecendo o QR Code aí na sua tela para que você possa nos fazer uma doação em qualquer valor para ajudar na manutenção do canal Realidade Fantástica. Esse é o equivalente ao nosso Apoia-se. É uma chave Pix. Você será remetido a uma chave Pix com o nome do meu sócio, o Marcos Kuznick, o nosso querido professor Marquinhos, e ali você pode fazer uma doação em qualquer valor. Nos ajuda muito a continuar transmitindo as ciências ocultas, o esoterismo verdadeiro, o ocultismo tradicional e clássico. E vamos ao papo com o Barend. Conversando então com o nosso querido irmão, um dos mais sábios teosofistas, eu acho que da atualidade, que é o Barend Vorhan, nosso querido amigo, e que vem aqui falar dos 150 anos da teosofia, da sociedade teosófica, muita história para contar. Tudo bem com você, Barend? Tudo bem, obrigado, Jamil. Barend, me conta uma coisa, né? 150 anos de teosofia. Vamos começar falando, né? Relembrando o verdadeiro propósito de Blavatsky. Quando ela aparece, né? Qual que era o verdadeiro propósito dela? Quem que inicia ela? Ela vem representar a Grande Loja Branca. Dá uma pincelada para nós nisso. Ok, bom, tem muita coisa que posso falar, mas para começar, você não pode estudar Helena Blavatsky como um fenômeno solitário, porque, como ela mesma diz 1000 vezes, ela é nada mais do que a porta-voz, o instrumento, o veículo dos mestres, da hierarquia, da compaixão, sabedoria e paz. Então, ela era uma mensageira como tantos outros no passado. Isso é para começar. Então, quando você fala de AKPB, da Helena Blavatsky, no fundo você tem que pensar não só naquela mulher corajosa, mulher altruísta, porque ela era, sem dúvida, mas também em todas aquelas forças que estavam atrás dela. Você pode comparar Blavatsky com o topo de iceberg. Só vê aquele topinho, mas tem muito embaixo da água. Uma vez eu comparou com o cogumelo, porque cogumelo, você vezou aquela fruta, mas embaixo da terra é subterrânea, tem fungos que às vezes quilômetros. Então, tem uma grande hierarquia que vai até o coração do universo, é uma das mensageiras, uma dos veículos dela aqui na Terra era Blavatsky. Então, ela era mandando para o mundo, por assim dizer. E se você realmente estudar o começo da teosofia, começo da sociedade teosófica, você fica sabendo disso, porque
a gente pensa que tinha um grupo de pessoas lá em Nova York que, por um caso, fundaram a, a Sociedade Teosófica. Mas, na verdade, os mestres, eles falam nas cartas, já tinha procurado 100 anos para achar um veículo, um instrumento para o mundo ocidental que podia servir como instrumento para aquela grande mensagem que elas tinham que dar no mundo. Imagina, mais do que 100 anos. Eu não sei como os mestres procuram isso, mas sem dúvida eles têm um tipo de acesso nas pessoas que estão mortas, então eles podem perceber, provavelmente, eu acho, Blavatsky de uma outra vida, então ela sabia que ela ia nascer e que ela ia ser o instrumento que eles estavam precisando para renovar, porque já tinham outros, claro, renovar aquela mensagem que hoje em dia chama-se teosofia. Isso é maravilhoso, Baren. Fala um pouquinho, né? Vamos agora avançar um pouquinho no tempo. Já nos momentos finais de Blavatsky, a gente sabe que ela enfrentou traições, incompreensões, né? E como é que se dá essa sucessão de Blavatsky e a preservação da teosofia original? Porque houve algumas correntes que infelizmente deturparam, e você é um dos grandes representantes de uma escola teosófica que preserva a teosofia original, né? Que é a Sociedade Teosófica de Point Loma. Fala um pouquinho disso. Olha, se você quer estudar Blavatsky, se você quer ficar fiel à teosofia original, você tem que ler Blavatsky. Você tem que saber o que Blavatsky falou, porque Blavatsky é a hierarquia da compaixão. Os mestres falam, as cartas você pode, vai para Londres, você pode ver os originais das cartas, então não tem dúvida. E a obra mais importante dela, ela escreveu 1000 artigos, mas a obra mais importante é A Doutrina Secreta. E no prólogo da Doutrina Secreta, ela diz que tem 3 princípios, 3 proposições fundamentais que, no fundo, são a base da teosofia tudo, daquela filosofia imensa, difícil, mas é baseada só em 3 pilares, você pode dizer. A ilimitabilidade, ela fala de um princípio ilimitado. Ilimitado quer dizer que tudo que existe, de um átomo, uma planta, uma estrela, um ser humano, sempre existia, sempre vai existir. Não tem aquele começo, o fim absoluto. Não tem, existe. A única coisa que é absoluto é o princípio sem limites. Aí a segunda é a ciclicidade. Ciclicidade é universos que vêm e que vão, mas tudo, no fundo, é no universo. Você e eu estamos no universo também, mas ela pode dizer, bom, vamos supor, um sistema solar, né? Uma estrela, ela aparece, fica talvez 100 bilhões de anos, mas depois desaparece. Ciclicidade, para nós seres humanos, quer dizer a reencarnação. E a terceira que é mais difícil, mas você pode dizer a igualdade. Igualdade, todos os seres são iguais, porque todos vêm do topo de uma hierarquia de onde eles pertencem. Então, no momento que tem uma manifestação, aí tem uma cooperação entre almas. Ela diz, numa nota de rodapé, em A Doutrina Secreta, alma quer dizer mônada. A mônada é em centro de consciência. Então, no momento que, vamos supor, o sistema solar, uma estrela, nasce, tem uma grande, grande cooperação entre tantos mônadas. E tem as mônadas que são mais avançados, que a gente chama de espírito, espirituais. E tem umas mônadas que são menos avançadas, que a gente chama de matéria. Mas matéria morta não existe. Porque tudo é vida. Tudo é vida, só o estado de um ser é diferente do outro. Então, tem átomos que para nós são inconscientes, mas é uma vida. E tem plantas, tem minerais, tem elementais, tem bichos, animais, tem deuses, é tudo a mesma coisa, a mesma mônada. A única diferença entre, por exemplo, um ser humano e um deus, é um animal, uma planta, é que o estado onde ele está
é diferente. Um Deus, sem dúvida, empacotou mais da moral, por assim dizer, do que um ser humano. Nós desenvolvemos uma capacidade de pensar, a nossa mente, que os animais ainda não, ou só um pouquinho. A planta menos ainda. Então, isso quer dizer, se você tentar se realizar isso, que tem uma fraternidade universal que é um fato da natureza. Quer dizer, você não tem que construir uma fraternidade. Não, existe. Existe. Nós somos partes um do outro. Você é parte de mim, eu sou parte de você. Eu sou parte de uma formiga que está no quintal, ou de um pássaro. A mesma vida. Só eu manifesta aquela vida universal numa própria maneira, na minha maneira. A gente chama isso de Swabhava, quer dizer, Swabhava, todo mundo é único, porque todo mundo manifesta a vida universal na própria maneira individual. Mas eu tenho a mesma vida, eu sou a mesma vida que meu irmão, que meu vizinho, que independente que ele mora no Brasil, nos Estados Unidos, na Índia, na Austrália, nós somos irmãos. E não só seres humanos, mas no fundo, os nossos irmãos mais novos são os animais. Então, aqui, se você, essas três proposições fundamentais, que são bem científicos, porque são hipóteses, você pode tentar provar para você mesmo. Eles fazem um apelo na sua intuição, porque você pode pensar e refletir horas e horas sobre isso, mas talvez o mais importante, eles dão um grande base para uma sociedade que é baseado na fraternidade universal. Então, tudo é ética, não é uma convenção feita por seres humanos, numa reunião, isso pode, isso não pode. Não, o ética de verdade é baseado nas leis do universo. Então, a teosofia é um lado, é uma filosofia, um conhecimento, uma sabedoria que é bem profundo, mas talvez até mais importante, é o base da ética, a maneira para você viver. Bom, este foi a tentativa. Essa foi a tentativa, porque essas ideias, no fundo, não são novas, porque já há 18 milhões de anos que a hierarquia de compaixão é ativa na Terra, desde o momento que a mente acordou nos seres humanos, esta hierarquia é ativa. Tem tantos mensageiros, Jesus, Krishna, Buda, Zaratustra, Pérsia, Quetzalcoatl na América Central, tantos outros. Só que agora, naquela tentação de Blavatsky, no século XIX, era assim mais detalhado do que os outros, porque o ser humano, a humanidade, estava entrando num outro ciclo. E nesse ciclo novo, precisamos mais detalhes intelectuais, porque hoje em dia o ser humano dá muito valor na intelectualidade. Por isso você acha em A Doutrina Secreta fatos que durante milhões de anos foram só estudados. Quer dizer, muitas coisas que eram escondidas, agora você pode ler. Mas não pensa que você comprar o livro, todos os segredos são revelados, porque tem que estudar. Tem que estudar. Você não pode pegar o livro e pensar, agora tem a chave. A chave é quando você começa a estudar, praticar, aplicar, pensar de novo, aí começar devagar. Como o dia é. No país tropical, o dia vem de um momento para outro, mas aqui na Holanda dura às vezes meia hora, 45 minutos para o sol se nascer, né? Então, isso também com a verdade espiritual. Nasce em você, nasce devagarzinho, começa com um pouquinho de centelha, e depois você fica pensando e vai crescendo. Baren, você que é um teosofista tão experiente, tantas décadas de teosofia, que conselho você dá para a gente abordar
os livros de Helena Blavatsky, qual que é a forma mais correta de estudar e integrar na nossa vida todo esse conhecimento? Que muitas pessoas às vezes falam, puxa, mas a doutrina secreta é muito profunda, é muito complexa. Como é que a pessoa consegue traduzir isso e aplicar de forma prática no seu dia a dia? Você realmente pode ler o prólogo da doutrina secreta. Só acho que 25 páginas. Não começa a doutrina lendo assim na página 1, porque aí se perde, se perde. E depois, estuda isso devagar, estuda isso com mente aberta, porque as três proposições fundamentais, né, ela explica bem como que é espaço sem limites. Sabia, tem uma coisa bem interessante, que essa prólogo, ela escreveu a doutrina secreta. Era um trabalho imenso, imenso. Aquelas que estavam olhando para ela, ela às vezes estava olhando assim, no nada, e estava como se estivesse copiando, né, as coisas. E só para uma detalhe mais interessante, um ajudante dela, ela viveu em Londres, os últimos anos da vida dela, Archibald Kentley. Ele tinha a tarefa gigantesca de controlar as referências, porque ela citava de tantos livros, até nos livros que estavam na Biblioteca do Vaticano. Como ele podia? Então, ele foi para a biblioteca lá em Londres, Biblioteca Nacional, mas ele não conseguiu, não. Aí ele foi para Blavatsky, tô tentando, mas não consegue. Blavatsky também, ela chamava todo mundo de flapdoodle, quer dizer, bobo. Você não sabe que quando eu dou os números como está escrito na luz astral. E na luz astral é espelhado. Então, 6, 5, 4, na luz astral é 4, 5, 6. Entendeu? Aí, quando ele percebeu isto, aí foi para a biblioteca de novo e conseguiu. Mas esse é só um detalhe que ela realmente pegava tudo da luz astral e dos mestres. Os mestres dizem, eles escreveram uma carta interessante, não para Sinek, mas para um teósofo alemão, que a doutrina secreta é um trabalho de um trio, mestre Kutumi, mestre Moria e a KPB. Claro, está escrito a KPB, mas os mestres mesmo ajudarem, não, no fundo, a escreverem, falarem para ela escrever. Também ela diz que ela é só anotadora, é só anotadora. Mas eu pergunto, como estudar? Lê esse prólogo muito profundo, tenta compreender. Aí tem outro livro do Blavatsky, que é muito interessante, que é a chave para a teosofia. Você deve conhecer. Não, também não é fácil, não, mas é bem mais fácil do que a doutrina secreta. E, em geral, não vai muito rápido, não vai dizer, tem 20 páginas e vai. Não, a gente às vezes estudava a doutrina secreta 3 horas para 3 páginas, que ajuda muito, que eu acho. Esse livro, felizmente, você pode comprar também no Brasil. Tem um livro, Fundamentos da Filosofia Esotérica, de Gottfried de Brücker, que é uma interpretação que é a doutrina secreta, quer dizer, todas as doutrinas, cosmogênese, como o cosmos nasceu, antropogênese, como o homem nasceu, ele elabora a mesma coisa que Blavatsky, ele dá também uma citação de Blavatsky da doutrina secreta, ele vai dizer, ok, o que ele quer dizer com isto? Essa é muito mais fácil de compreender. Nós estudamos a doutrina secreta junto com os fundamentos da filosofia esotérica do Purikar. Aí você tem mais acesso. Bom, você tem que ter paciência. Blavatsky dizia, às vezes, na Índia, durava 20 anos para você estudar sânscrito, daí podia começar a estudar aquelas doutrinas esotéricas. Então, para nós é mais fácil. Mas então depois você usa a doutrina secreta não
por exemplo, você olha no index, você quer saber alguma coisa de karma. Então, olha para karma, lê 3, 4 páginas, pensa sobre isso. É mais fácil também se tem um pequeno grupo, você pode falar um com o outro sobre isso. Agora, eu acho que o volume 1, Cosmogênese, é mais fácil de entender do volume 2, porque o volume 2 é antropogênica, que faz do homem. Então, tem muitos detalhes, muitas exceções, a relação entre os animais e os seres humanos, etc. E o que também faz difícil a doutrina secreta é que ela tinha que provar aquela doutrina esotérica foi ensinado na antiguidade, em todas as culturas. Isso quer dizer ela que dá citações dos livros que você nem conhece, de Zaratustra, dos persas, na Babilônia, da Índia, claro, da Egito, da, sei lá, tantas. Então, fica difícil, porque tem termos difíceis. O conselho tira tudo aquela prova de Egito, de México, Popol Vuh, o que ela escreve, qual é a ideia? Aí, depois, lê de novo e você vai perceber que o que está escrito lá no Popol Vuh de México, de Guatemala, eles mostrarem numa maneira assim. Aí Platão disse isso da mesma coisa, mas ele usa outras palavras, outras metáforas, porque a mensagem é igual, mas as palavras, as metáforas eram diferentes nas culturas diferentes. Ela mesma escreveu um livro também, um artigo, desculpa, como você tinha que ler a doutrina secreta, mas ela diz também, não começa na página 1, vai até o fim, não, mas começa com as 3 proposições fundamentais. E se você estuda 5 anos nas 3 proposições fundamentais, talvez serve mais do que ler 20 vezes a doutrina secreta tudo, porque as 3 proposições são fundamentais, fundamentais. Se você tem aquela ideia, não, eu não quero falar mal dos outros teósofos, mas às vezes elas têm interpretações que eu digo, mas você leu as 3 proposições fundamentais? Então, por que você acha que uma coisa começa ou que uma coisa termina absolutamente? Não há ilimitabilidade. Não, tudo ser não é uma morada. Então não pode começar absolutamente, não pode terminar absolutamente. Por exemplo, quando ela fala das almas perdidas, eles pensam que essa alma é destruída completamente. É impossível se você estuda a mônada. Não, isso quer dizer que você está atrasado e que você tem que recomeçar de novo, porque você não conseguiu ir com a grande maioria das pessoas para frente, etc. A gente não pode esquecer de falar do seu próprio livro, Baren, Joias da Sabedoria Universal, à luz dos ensinamentos de Helena Blavatsky, que está aparecendo aí para o pessoal, que é um dos livros que mais me impressionou quando foi lançado aqui no Brasil pela Editora Teosófica, e nesse livro você faz uma síntese, Baren, muito brilhante, e você traz algumas chaves muito importantes para se entender o teosofismo de Blavatsky. Fala um pouquinho desse livro. Esse livro é baseado nas 7 joias de sabedoria, que no fundo são 7 elaborações das 3 proposições fundamentais. E é mais detalhado, por assim dizer. Por exemplo, tem a ciclicidade, né, que é a reencarnação para nós. Tem o karma, causa e consequência, que causa e consequência não existe sem reencarnação, porque tudo causa tem consequência. Aí tem a lei das hierarquias, ou a estrutura hierárquica do universo. Quer dizer que o universo tem 7 camadas, 7 mundos, por assim dizer. E esses mundos não são separados um do outro, mas eles pertencem um ao outro. E se repetem também. E esses mundos, na Grécia elas falavam da terra, água, ar, fogo, aí eta, eles falam do super eta, nos escritos esotéricos, e o uno, 7. E na Índia eles estavam outros nomes, tudo louco tem uma tala, etc. Mas não sei se pode achar em vários sistemas na Egito também. Então, se repete tudo. Então, no nosso mundo onde nós ficamos,
o mundo material, que é o sétimo mundo, o mundo que nós podemos perceber com nossos sensos. Mas até esse mundo pode dividir em 7 submundos. Então é importante que você veja que tudo está entrelaçado, um está dentro do outro. E tem uma correspondência entre todos os mundos. Por exemplo, se eu, vivendo aqui na Terra, na minha mente, na minha capacidade de pensar, eu fico sinto no sexto mundo, que é o mundo Budi. Se eu estou naquele mundo com minha consciência, então eu faço uma ligação com o sexto mundo de verdade. A gente compara isso com um piano, você tem octavos, você tem 7 notas. Então, por exemplo, se eu toco o violão, a mesma coisa, né? Se eu toco um dó, ou um ré, então o ré no outro octava, ele vai vibrar também. Se está se tá naquele tom. Então, se eu, na minha vida, se eu vive assim no Budi, no insight, quer dizer, eu tento ser compassivo, eu tento compreender as coisas, eu fico percebendo que está tudo interconectado, que separação não existe, etc. Então, eu faço uma ligação com o outro mundo. Assim, a sistema de hierárquica. Agora, a quarta joia, aquela que a palavra já usei, né? Swabhava, tornando-se eu, seu self, é self-becoming em inglês, então se torna aquilo que você realmente fez, você nunca pode ser outra coisa do que aquilo que você é. Então isso também é importante, porque a vida una está em todos nós, que nós não somos irmãos, mas todo mundo expressa aquela vida na sua própria maneira individual. Então, nem 2 átomos, nem duas formigas podem ser igual. E a Brücke diz, se fossem igual, não eram 2 formigas, mas era uma só. Entendeu? Então, isso quer dizer que, claro, todo mundo é irmão do outro, mas sempre você está naquele lugar, você é aquela pessoa, aquele ser que você só poderia ser. Nada mais, nada menos. Aí quer dizer que você tem que ficar sempre assim? Não, você pode crescer. A quinta joia é a evolução progressiva. Quer dizer que a mônada é essencialmente ilimitado, então você pode tirar tudo daquelas forças, poderes, características da mônada, e você pode crescer. Porque a evolução não quer dizer que você muda seu veículo, mas que está dentro de você, você desce um pouco. Então, é como se fosse um presente, que se tira o papel do presente. Agora, essa joia, 2 caminhos, a motivação, Blavatsky fala sobre isso muito no livrinho A Força do Silêncio, o livro mais bonito, mais lindo da Helena Blavatsky, eu acho. Por que você quer crescer? Você quer crescer para chegar no Nirvana, para um mundo espiritual, que no fundo é um objetivo egoísta, apesar que você é uma pessoa muito nobre, muito elevada até. Você é muito melhor do que os outros, você faz mal a ninguém, mas seu objetivo é chegar lá. Ou, se chama de Buda de compaixão, você cresce para poder ajudar os outros. E no momento que você chega no estado de Buda, quer dizer, você pode entrar no Nirvana, né, como os budistas falam, aí você recusa, aí você volta e fica na Terra como outro nome é Nirmanakaya. O Nirmanakaya é um ser humano que tem todos os aspectos, todos os princípios, menos o corpo físico e o corpo astral, mas ele fica assim na Terra para motivos compassivos, para inspirar a humanidade, para ajudar, para mostrar. Aquela Nirmanakaya que os mestres chamam o Mahachohan, o chefe dos mestres, que no fundo era aquela pessoa, aquele ser, aquele Buda que iniciou a sociedade teosófica. Porque os 2 mestres foram para o chefe deles, a Mahachohan, eles pedirem o Senhor, podemos realmente agora fazer uma tentativa de novo? A
Alguns mestres dizem, não, o tempo não está pronto. Tem que esperar um pouquinho. Mas o Ma Choan, quer dizer, aquele Nirmanakaya, ele diz, tenta. Aí eles tentaram procurar Blavatsky, fundaram, etc. Então, no fundo, do fundo, foi o Ma Choan, aquele Nirmanakaya, que está atrás da fundação da Sociedade Teosófica. Por isso, leia bem as cartas dos Mahatmas. Felizmente está traduzido em português. Leia, isso é muito, muito interessante. Eles falam sempre do Senhor Buda, o Senhor, o nosso chefe, Ma Choan. Aí, sétima joia é Atma Vichya. Conhece-te a ti mesmo, conhece o Atman, conhece o Self, o ser superior, porque quando você conhece o seu Self, o seu ser superior, você conhece tudo. Porque aí você conhece a mônada é uma centelha divina, que é uma cota daquele oceano sem limites. Então, essas sete joias da sabedoria, eu acho que não tem nenhuma pergunta que você não pode responder com a ajuda daqueles sete joias. Aqui no Holanda, na Holanda, tem também em português, tem em inglês, em alemão, nós temos um curso Sabedoria Universal, que é baseado naqueles sete joias de sabedoria. Aí todo mundo pode descobrir a verdade daquelas joias, tentar na vida, tentar que realmente é verdade, porque a teosofia nunca converte as pessoas. Todo mundo tem que descobrir mesmo se for verdade ou não. Então, nesse curso, nós temos uma experiência que muitas pessoas já fizeram e descobriram assim que realmente com essas sessões de sabedoria, além, claro, de três proposições fundamentais, você tem uma filosofia da vida que responde a todos os seus problemas. Esse curso está disponível em português também? Quem é do Brasil, de língua portuguesa? Então, nós, a segunda vez, nós acabamos de dar um curso com poucas pessoas, uma brasileira e um português lá em Lisboa, mas tem em português. Se você vai para nosso site, você dá seu nome e seu e-mail, a gente procura um grupo não muito grande, de 6, 7 pessoas para dar esse curso. Olha aí, pessoal, vamos reunir um grupo então para fazer esse curso, olha aí, com o Baden Borhan, coisa maravilhosa, Joias da Sabedoria Universal, filosofia esotérica, né? Diretamente da Sociedade Teosófica de Point Loma, né? O Baden lá da Holanda, da sua belíssima Holanda, nos distribuindo essas pepitas, essas joias, realmente não tem como você ficar fora disso, né? Vamos reunir esse grupo. Eu estou colocando, inclusive, os contatos do Baden para você entrar em contato, o site da Sociedade Teosófica de Point Loma, para você evidentemente, começar a beber de todo esse conhecimento. Barend, vocês perpetuam também uma das mais icônicas revistas de Blavatsky, que é a revista Lúcifer, né? E Uhum. ela tem em português também. Tem. Não é a revista da Blavatsky, mas nós colocamos o mesmo nome. Acho que já existe aqui na Holanda uns 30 anos. E depois nós começamos a traduzir em inglês também. Acho que os últimos 5 anos, 6 anos. Tem em português. Vá para o nosso site, porque pode baixar de graça. Lucifer é uma revista que tenta aplicar a teosofia. Por exemplo, nós escrevemos um Lucifer sobre a origem da guerra e da paz. Traduzimos até em russo. Custou uma nota também. Mas tudo bem, foi importante. Mas tem em 6 línguas, alemão, holandês, espanhol, português. Você pode baixar, mas tem tudo, 4 vezes por ano tem o Lucifer. E tem vários artigos sobre os problemas de hoje em dia. Todos os assuntos, não é assim a teosofia técnica, mas mais a teosofia aplicado nos problemas no mundo. E Barend, você considera 150 anos de teosofia, ela permanece atual, né? Ela permanece, a mensagem de Blavatsky não só é atual, como ainda é de vanguarda. Você considera assim? Isso que é o grande desafio para nós. Eu acho que para todo teósofo, porque nós temos que traduzir a teosofia, porque ela usava uma linguagem, claro, de 150 anos atrás, em inglês diferente, mas nós temos que traduzir no século XXI, né, onde nós vivemos, sem mudar nenhuma palavra.
sem mudar a intenção da Blavatsky. E isso é um grande desafio, porque tem grupos que já dizem, mas do jeito que ela fala, ou do jeito que a peruca fala, hoje em dia a gente não fala assim mais, não, então vamos mudar, vamos mudar. Isso acontece com Blavatsky também. Não. A gente diz, a mensagem da Blavatsky vai ter que durar pelo menos 2.000 anos, em ciclo que dura 2.160 anos. Então não muda, não. Se você diz, se pensa que a linguagem não é mais de hoje em dia, então escreve seu próprio livro. Aí se diz, Blavatsky diz isso, mas hoje em dia mas não muda. Porque não tem vários grupos que mudarem. Por exemplo, se olha para os evangelhos, na Bíblia, tantas vezes foi mudado que a mensagem já desapareceu. Já desapareceu. Porque todo mundo pensava que karma é muito duro. Às vezes não causa consequência. Então vamos mudar isso um pouquinho, né, etc. Aí tem uma degeneração, é daqui 2.000 anos vai ter que um novo mensageiro da hierarquia de compaixão para dizer, não, mas ela queria dizer isso, queria dizer. Então não muda, gente, não muda. Uma das tarefas grandes para nós aqui na Holanda, em Haia, todos os livros originais a gente tem aqui guardado num, numa casa, mesmo se tiver fogo, coisa assim, está salvo. Está salvo. Porque as novas gerações, daqui vamos supor 450 anos, eles têm também o direito de ler os originais. É claro, todo mundo pode interpretar ou mudar a ideia se quiser, porque livre-arbítrio, mas deixa os originais assim. Isso é importantíssimo, que algumas pessoas não entendem que as leis espirituais, as leis cósmicas, estão fora do tempo e do espaço. Elas não envelhecem. Elas não envelhecem, elas são sempre atuais. E Blavatsky foi uma dessas retransmissoras, né, desses conhecimentos espirituais. E você, Barent, né, faz parte dessa brilhante sociedade teosófica de Point Loma que preserva a teosofia original, né, livre das distorções, né, porque houveram muitas, né, de outras iniciativas, muitas distorções. Então, vocês preservam o legado de Blavatsky, de William Judge, né, e de outros teosofistas, né, que preservaram esse legado. Isso tudo é muito importante, muito, muito fantástico. E, Baren, as pessoas que perguntam, a gente hoje pode ter contato com esses mestres que inspiraram Blavatsky? É uma pergunta muito comum. Eles permanecem velando pela humanidade? A gente pode se aproximar? Como é que a gente faz para fazer um contato com esses mestres da Grande Loja Branca? Olha, tem uma carta da mestre Kudumi. Ele compara a situação dele e dos mestres em geral com um ser humano, uma pessoa que está em cima de uma montanha. Aí olha para baixo, para vale. Aí ele diz, cada luz que está na vale, aquele que está em cima da montanha, ele percebe. Aí ele fala para Sinet, no momento que eu percebo o que nós percebemos, a luz de Tathagata, ele usa essa palavra, Tathagata. Tathagata é um nome para Buda. Quando tem aquela luz búdica em alguma pessoa, a nossa lei, ele diz, a nossa lei de ir lá. Então, isso para mim quer dizer que no momento, se realmente vive uma vida altruísta, realmente vive conforme a ética universal, se vive para os outros, se vive compassivamente, aí você tem, talvez sem perceber, mas você tem a ajuda, você tem a inspiração de um mestre, ou dos mestres. E tem vários exemplos das pessoas que são veículos. Ele fala da palavra agent, o mestre, agente. Tem um cara lá, quando Blavatsky estava em Bombay, na Índia, e tinha um rapaz americano que ficou 1 ano preso. Era um ateísta, porque ele escreveu sobre as igrejas, a injustiça das igrejas,
a corrupção das igrejas. Então, naquela época, ele foi preso. Ele queria escrever um livro sobre todas as religiões. Aí foi para Bombay. Aí o mestre diz, ele é um instrumento de nós. Ele não sabe. Aí, foi engraçado, porque ele falou para Sinet, vai lá, e vai contar, porque Sinet já viu muitos anos na Índia, vai falar sobre o hinduísmo, etc. A Sinet foi lá, mas o cara era que hoje em dia a gente disse, ela parecia um malandro, um vagabundo, estava suja, tinha suja embaixo das unhas dele, etc, etc. A Sinet não gostou muito, não, porque ele queria um homem bonito, com gravata e tudo. Mas o mestre diz, não, mas ele tem a mentalidade certa. Ele tem a mentalidade certa. E o Olcott, ele nem queria que ele se tornasse sócio da Sociedade Teosófica, porque pensava, dá problema, porque eles pareciam um criminoso. A Blavatsky disse, que isso? Ele vai ser sócio, né? Então ele se tornou sócio. E, infelizmente, ele faleceu, mas ele escreveu um livro realmente sobre as várias religiões e, quer dizer, um crunch ajuda para mudar a mentalidade. O que queria dizer com isso? Que não depende do que você pretende ser. Eu posso parecer um cara legal, um cara que é espiritual, mas você não sabe como eu penso, você não sabe a minha motivação. E de repente, uma outra pessoa que não parece espiritual, etc., mas que tem a mentalidade certa, então ele vai ter, sem ele saber, a ajuda dos mestres. E se realmente consegue viver assim durante um tempão, aí conhecer o seu mestre. E você vai reconhecer esse mestre como um velho amigo. Um amigo que parece que você já conheceu durante muitos anos. Onde tem uma abertura no ser humano para o bem do mundo, ele tem uma inspiração. Você conhece J.K. Rowling, aquela que escreveu os livros do Harry Potter? Ela diz que quando ela estava no trem de Manchester para Londres, eu acho que é uma viagem de duas horas e meia, ela tinha uma imagem, uma inspiração de todos os 7 livros, com todas as pessoas do Harry Potter. De onde vem? Aí eles, claro, porque o mestre, se realmente, eu não sei, mas se realmente eu tenho razão que foi o mestre que apresentou essa imagem para ela sabe escrever, ela sabe, né, ela sabe trabalhar com isso. Então, ela escreveu os livros, mas no mundo inteiro, eu acho que milhões de jovens, mas também adultos, pensarem sobre o que é morte, o que é uma alma. A alma pode ser perdida, etc. Então, eles abriram uma ideia nova para muita gente. Church diz também que Shakespeare, o grande Shakespeare, também foi influenciado na mesma maneira. Isso que você falou é sensacional, Baren, né? A pessoa pode estar sendo usada como canal dos mestres da Grande Fraternidade Branca sem saber, né? O caso da J.K. Rowling, né? Com o Harry Potter, que apresentou os conceitos de magia, etc., para milhares de jovens no mundo todo. O próprio J.R.R. Tolkien, né? Com o Senhor dos Anéis, né? Que faz todo um trabalho sensacional. E ele mesmo fala que foi inspirado, ele não sabe de onde veio a inspiração. Tanta coisa assim que mantém viva todos esses conceitos. Bara, eu nem sei como te agradecer, meu irmão. Para mim, você é um dos maiores teosofistas hoje vivos, né? E você tem uma energia assim maravilhosa. Eu, pelo menos, sinto, sou muito sensível a isso. A tua egrégora, a tua energia pessoal atinge o coração da gente, é regeneradora. Eu espero que todos os conspiradores do canal Realidade Fantástica também estejam recebendo essa tua energia, que muitas pessoas conheçam o trabalho do Baren Dvorhan através do seu livro Joias da Sabedoria Espiritual, está disponível aqui no Brasil, mas também visitem o site lá da Sociedade Teosófica de Point Loma, faça o curso de Filosofia Esotérica, conheça a revista Lúcifer, porque é realmente um conteúdo sensacional, um conteúdo mais do que atual, mais do que útil para os dias de hoje. E Baren, eu sei que você tem uma ligação muito grande com o Brasil, você tem alguma previsão de vir para o Brasil, de nos brindar com a tua presença?
Sim, normalmente a gente faz tudo ano, esse ano não deu não, mas ano que vem, em janeiro, provavelmente estou aí. Estou aí. Com certeza, eu espero poder te abraçar aqui no Brasil, ou quem sabe até na É, própria Holanda, que eu pretendo visitar, que é um país belíssimo, que a gente sabe, né? E, Barent, deixa para a gente uma mensagem, né? O que que a gente pode tirar de mais importante para 150 anos de teosofia? O que que é o mais importante? Qual que é a mensagem principal de Blavatsky para o século XXI hoje, né? Para que as pessoas realmente redescubram Blavatsky no dia de hoje, nos dias de hoje. olha, hoje em dia, especialmente hoje em dia, que eu acho mais importante que você percebe que você é um raio de um Deus vivo, que você, dentro de você tem um Deus vivo. E isso quer dizer que o homem é um ser nobre, é um ser compassivo, porque a gente vê tanta maldade no mundo, a guerra, né, nem preciso dizer, porque todo mundo que assiste a televisão, lê jornal, sabe. É, às vezes eu fico triste porque as pessoas ficam cínicos, dizem o ser humano nunca vai melhorar, não presta, porque o ser humano é um bicho egoísta. Não é. Pode ser que ele está agora, mas o coração do qualquer ser humano, qualquer ser que vive, é um Deus. Nós somos os raios de um Deus. E se você percebe que você realmente é um ser nobre, um ser compassivo, que você é o raio, o veículo de um Deus interior, 50% da, da, da peregrinação obrigatória já está feito. Então, percebe isso. Você percebe isso no silêncio, no silêncio de si mesmo. Se você fica sentado aí, se pensa, aí, se vê as coisas, se vê, na natureza, vai para, sei lá, uma praia deserta, ou para um bosque, ou qualquer coisa, olha para uma flor, olha nos olhos do seu irmão, e se vê a divindade. A divindade está em tudo, está em tudo. Você é um Deus, acorda. Isso é o mais importante. Aí você vai ser uma lâmpada, uma luz para seus amigos, para seus vizinhos. Maravilhoso, Barent. Que mensagem importante, né? Que nós possamos praticar isso que o Barent falou a todos nós. Eu conclamo a vocês todos a conhecerem o livro do Barent Vorhan, Joias da Sabedoria Universal, a conhecê-lo mais, né? Conhecer a Sociedade Teosófica de Point Loma, e, se possível, encontrá-lo. Desculpa que o site é www.blavatskyhouse.org. Aí tem em inglês, aí tem em holandês, mas em inglês você olha para letras pequenininhas, está português também, revista portuguesa, tem uns livros também em português que pode abaixar. Aí você pode deixar todas essas mensagens lá, pode deixar em inglês ou em português, tanto faz, espanhol, qualquer língua. Respondemos. Maravilhoso. Inclusive já saiu várias vezes, né? Blavatsky House, né? Esse site que ele está falando. E só podemos dizer a vocês todos que nos acompanharam até agora que o mistério esteja entre nós. Até o nosso próximo encontro.